Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar Jesus numa situação na qual os seus familiares acreditavam que ele estava fora de si. E isso aconteceu exatamente porque Cristo estava sob a ação do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontecia, quando Cristo estava sob a ação do Espírito Santo de Deus, que passou a acontecer do batismo de João Batista adiante, Jesus passou a fazer manifestações do Espírito Santo tão grandiosas que arrastava multidões de pessoas. E os seus parentes passaram a estranhar um pouco aquilo. Por isso diziam que Jesus estava fora de si. Ele não era mais reconhecido como o homem que haviam convivido durante os tempos em que ele estava em aprendizado. A partir do momento em que Cristo recebeu o Espírito Santo de Deus, ele já passou a agir de forma diferente daquela que nós conhecemos que os homens agem. Jesus estava agindo através de uma ação espiritual que fazia dele um homem diferente de qualquer outro homem que nós podemos conhecer. Ele não estava mais em fase de aprendizado, mas sim sobre a ação daquele que construiu todas as coisas e conhece todas as coisas. E por isso, quando nós nos deparamos com pessoas que têm as mesmas capacidades que Cristo tinha, que são os nossos santos e pessoas que buscam a santificação, nós estranhamos, porque não é fácil agir de acordo com o que Cristo nos convida a viver. Por isso, as pessoas geralmente nos tratam de forma diferente quando isso acontece. Mas por que isso acontece? Acontece exatamente porque elas não conseguem compreender as transformações que as pessoas fazem, as transformações que as pessoas passam pela sua vida. E muitas vezes estão tão acostumadas com um jeito que a pessoa tem que não conseguem aceitar as mudanças que ela acaba administrando para a sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com Cristo, que a partir do batismo de João Batista, ele passou a ter ações do Espírito Santo tão grandiosas que espantavam aqueles que já o conheciam mais tempo, que conviviam com Jesus. E por isso, olhavam para Jesus de forma a acreditar que ele estava fora de si. E às vezes nós temos comportamentos dessa forma. Às vezes mudamos o jeito de ser, vamos dar um exemplo para que você possa compreender. Às vezes somos pessoas que estamos acostumadas a idolatrar times de futebol, estamos acostumados a estar em bares, fazendo consumos de bebidas, ficando alcoolizados. Somos pessoas que estamos aí xingando palavrões, maltratando as pessoas e de repente recebemos na nossa vida um convite de Cristo para poder nos adentrar ao conhecimento da palavra. E nós, quando recebemos essa palavra de Deus, nós passamos a ter transformações na nossa vida, que nos faz querer ser pessoas melhores e agir segundo a vontade de Deus. E as pessoas que nós conhecemos, inicialmente, quando se deparam com as nossas mudanças, que percebem que nós não somos mais aqueles homens pecadores de antes, passam a nos criticar, passam a dizer que estamos fingindo, que daqui a pouco estaremos de novo na vida de pecados, que aquilo ali tudo é um teatro, que há segundas intenções por trás e assim por diante. E é por isso que Jesus foi julgado pelos seus familiares como se estivesse fora de si, porque ele estava sob a ação do Espírito Santo e houve grandes transformações no seu comportamento. E por isso, quando nós mudamos os nossos comportamentos, as pessoas à nossa volta estranham quem nós somos. As pessoas não estão acostumadas com mudanças bruscas que acontecem na vida das pessoas. Jesus, através da ação do Espírito Santo, como sabemos muito bem, passou a arrastar multidões de pessoas, porque o que não falta são pessoas necessitadas, pessoas que querem ajuda. E Jesus tinha para oferecer elas cura, milagre, libertação, podia expulsar demônios, coisas que muitos de nós, nos nossos tempos de hoje, queremos também. Porém, hoje nós temos o sangue de Jesus que nos é falado na primeira leitura.
Esse sangue de Jesus é um sangue que veio para nos lavar, nos purificar, nos transformar. O problema é que nós não conseguimos compreender isso. Muitos de nós, às vezes, não sabemos a importância e o valor da hóstia sagrada. Quando nós estamos comungando o corpo de Cristo e bebendo do sangue que Cristo derramou na cruz para a nossa conversão, nós estamos assumindo um compromisso de comunhão. E o compromisso de comunhão é dizer a Deus que eu paro de pecar a partir de hoje e tenho esse compromisso de caminhar contigo. E nós muitas vezes não fazemos isso. Talvez as pessoas nem compreendam que aquele ritual que existe ali dentro da nossa igreja, onde a hóstia sagrada é pega, levantada e é feito aquele ritual de santificação, naquele momento a transmutação do pão para o corpo de Cristo. Aquela hóstia sagrada é o corpo, o próprio corpo e o sangue de Cristo. E se alimentando do corpo e o sangue de Cristo, que é o Cordeiro imolado de Deus, que eliminou todos os holocaustos. Para quem não sabe o que é o holocausto, eram aqueles sacrifícios que eram feitos, que é citado durante todo o contexto bíblico, onde pegavam pombas e matavam para sacrificar, pegavam animais como cordeiros, carneiros, e até mesmo alguns profetas foram convidados a pegar pessoas para sacrificar. E por isso, os holocaustos foram eliminados para exatamente Jesus ser o holocausto eterno. Sempre que precisarmos de oferecer alguma coisa para Deus como sacrifício, oferecemos o quê? O corpo e o sangue de Jesus Cristo. E por isso que nós nos alimentamos dele para nos fortalecer. Porque é um corpo sem pecado, um corpo sem corrupção. E isso faz de nós uma purificação interior, a purificação do nosso espírito. E por isso nós acabamos nos aproximando mais daquilo que Deus nos convida a viver. Então a palavra de Deus de hoje vem nos falar sobre a grande importância da hóstia sagrada e da compreensão nossa de que as pessoas não aceitarão as mudanças que irão acontecer na nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal. Quando nós mudamos também para o lado do mal, muitas pessoas vão nos rodear, nos criticar e querer que nós saiamos daquela vida e possamos ir para a vida do bem. É claro que é isso que Deus convida a cada um de nós, que possamos resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se houver uma ovelha desgarrada da prática do bem, que possamos ir atrás, resgatá-las e trazer para junto de nós. É claro que sem violência, sem maldade, sem ameaçar a pessoa. Nós jamais devemos ameaçar alguém para vir para o lado de Deus. Muitas pessoas fazem isso. Às vezes usam o nome de Deus para poder ameaçar o outro a vir para o caminho de Deus. As pessoas têm que vir pelo amor que elas têm a Deus e não pelo medo. Jamais pelo medo. Muitos dizem que se você não voltar, Deus irá te castigar. Deus jamais irá castigar ninguém. As consequências das suas ações, você irá colher frutos disso. Mas não é culpa de Deus e nem mesmo de Satanás. A escolha é sua, você decidiu seguir os caminhos errados, porém, você é livre pelo Criador, que é Deus, para decidir que caminho você quer tomar. Quer seguir o caminho do bem? Você irá colher o reino dos céus. Quer seguir o caminho do mal? Você irá colher o inferno. Ponto final. Nada de culpar, ameaçar ou jogar as consequências dos nossos resultados em Satanás ou Deus. Eles não são responsáveis pela sua salvação. A única pessoa responsável pela sua salvação é você mesmo. Jamais atribua a culpa a Deus ou a Satanás. É claro que sabemos muito bem, seguir os caminhos de Deus te trará bons resultados. Seguir o caminho de Satanás lhe trará maus resultados. A escolha é sua, você é livre para decidir. É claro que nós aqui do nosso canal aqui, desejamos de todo o coração que você escolha o caminho correto.
mas você é livre por Deus, por nós que somos pessoas. Aquele que é cristão dará liberdade ao seu irmão de viver aquilo que ele gostaria de viver, ainda que seja os caminhos do pecado. Mas a gente torce por você para que venha conosco, saia dessa vida, deixe de ser uma ovelha perdida e passe a ser um servo de Deus. Que tenha Jesus como seu pastor, porque se Ele é o nosso pastor, Ele nada nos faltará. Mas vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria, que nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, bela reflexão, que a paz do Senhor esteja com todos nós, amém. Olá, boa noite, missionário Wagner, irmãs e irmãos do canal, que Deus abençoe sempre a todos nós, amém. Esse rapaz que você não lembrou o nome dele, mas já está nos meus pedidos de oração. Um grande abraço a todos, amém. Um grande abraço aí a José Antelmo e a Astéria Maria. Que Deus os abençoe e derrame graças e bênção na vida de vocês. E obrigado por colocar em oração os nossos amigos. A Edna Penha nos mandou: bom dia, missionário Wagner, a todos os irmãos de fé. Oração por mim, pela minha filha Tatiana e minha família. Essa reflexão de hoje serviu muito para mim. Obrigada, amém. Que assim seja. Um grande abraço a Edna Penha. Todos nós temos no nosso dia a dia as nossas batalhas e tem dia que a reflexão da palavra, a leitura bíblica, vai bater certinho com aquilo que a gente vive. E mostrando para a gente que a gente precisa de conversão, precisa de melhorias, precisa de abandonar certas coisas na vida para poder seguir a vida em Cristo. A Raimunda Maria Leal nos mandou: linda reflexão e verdade. Eu já tive muita raiva, ódio das pessoas que me fizeram mal. Mas a gente vai amadurecendo, vai aprendendo com o tempo e perdoando, pedindo ao Divino Espírito Santo que me dê entendimento. Amém. Sabe as palavras? É exatamente assim, Raimunda. A gente, com o tempo, quanto mais a gente convive com a palavra de Deus, mais a gente amadurece. Mas a gente aprende que nós não podemos ficar sofrendo por coisas pequenas, ficar guardando mágoa, ódio no nosso coração, porque isso não faz parte do que Cristo nos convida a viver. A palavra de Cristo sempre irá nos convidar a termos paz no coração. Se você tem um coração angustiado, é sinal que você não está praticando a palavra de Deus. Precisa de buscar melhorias para poder se amadurecer e assim se tornar uma serva do Senhor ou um servo do Senhor, de acordo com o seu amadurecimento. Nós temos aqui também o da Odete Sobral, que nos mandou: fica conosco, Jesus, e nos ensina a estar sempre contigo. Bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Linda, de muito aprendizado essa reflexão. Gratidão, abençoada sexta-feira a todos. Exatamente, a palavra de Cristo sempre nos traz um aprendizado, uma reflexão muito importante para aquilo que nós queremos viver e para aquilo que nós gostaríamos de fazer para poder nos aproximar de uma comunhão com Deus. Cristo sempre nos deu boas dicas e muitas vezes nós só não conseguimos perceber essas dicas que Cristo tenta nos passar, seja através das parábolas, seja através dos acontecimentos, dos fatos. E quando nós pegamos, às vezes, uma leitura bíblica, nós conseguimos fazer, às vezes, uma infinidade de reflexões, porque há várias situações num único contexto bíblico. Às vezes ensinando sobre o amor, às vezes ensinando sobre o perdão, às vezes ensinando sobre a liberdade, sobre a compaixão. Ou seja, se nós pegarmos a palavra de Deus, sempre haverá vários ensinamentos, até mesmo em uma única frase. A Cláudia Barbosa nos mandou um bom dia, um grande bom dia. Cláudia Barbosa, que Deus a abençoe e derrame graças na sua vida. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, amém pela reflexão e com muita gratidão que escuto suas reflexões. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela as minhas. Que Deus abençoe sempre a todos nós.
Amém. Um grande abraço a todos. Amém. Obrigado pelo abraço. Que Deus te abençoe e derrame bênçãos na sua vida. Vou aproveitar aí para colocar em oração Manaus, que tem passado por grande dificuldade. A gente está recebendo aí nos nossos noticiários que algumas vacinas chegando para poder ajudar o povo. A gente ainda não sabe se é 100% eficaz, mas graças a Deus que já está aparecendo alguma coisa para poder confortar o coração das pessoas. É claro que a gente quer uma cura certa, mas já uma esperança ajuda muito. A esperança que, às vezes, de ter algo que seja capaz de ajudar o nosso próximo, ajudar aqueles que nós amamos, já dá a nós algo importante, que é a esperança de salvar vidas, ajudar pessoas. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.